quem não sabe, esse projeto existe há 9 anos aqui na livraria. A gente parou 2 anos e meio, né, por conta da pandemia. Então, migramos para o Instagram. Hoje eu alterno, né, os encontros presenciais com as lives no Instagram. Então, bem-vindos todos aí. Então, vamos lá. O que é ser lacaniano ou lacaniana? A pergunta que não quer calar. Diz sobre orientação psicanalítica, fala de estilo, de manejo na clínica, da escuta atenta do inconsciente, de um coletivo de psicanalistas, de um campo, de uma nomeação. Ser lacaniano é falar lacanês? É não fazer questão de ser entendido ou entendida? É um sintoma? Talvez a gente possa subverter essa pergunta para o que é não ser lacaniano ou lacaniana. Ou mais ainda, interrogar-se primeiramente sobre o que é ser psicanalista. Bom, o Luciano vai chegar um pouquinho atrasado, que ele está num outro evento, mas ele vem. Bom, então aqui do meu lado direito estaremos Alves da Silva Filho, psicanalista, tradutor em psicanálise, membro do Laboratório Psicanálise, Sociedade e Política da USP e doutorando em Psicologia Clínica. A Bárbara Cristina Souza Barbosa, psicanalista, docente da Universidade Santa Cecília, na Baixada Santista, mestre em Psicologia Clínica pela USP e educadora popular na Tamuia. E o Laerte de Paula, psicanalista e escritor, mestre em Psicologia Clínica pelo Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC São Paulo, membro e pesquisador do Instituto Vox. Então, veja se você... Oi? Bom, vou apresentar, mas ele não chegou, né? A hora que ele chegar. Mas podemos. Luciana Lia, psicanalista, membro do Laço Analítico Escola de Psicanálise, professor titular de Psicanálise do Mestrado Profissional em Psicanálise e Políticas Públicas da UERJ, ativista de direitos sociais. Começamos? Então, bom dia a todos. Uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar, então, especialmente esse debate, né? Porque a proposta é realmente conversar. Né? Achei legal que a Patrícia já chamou todo mundo, então vamos papear. A gente vai tentar apresentar mais ou menos sucintamente o que a gente tem para trazer, mas o mais interessante mesmo é poder conversar. Tanto sobre essa pergunta, tema, esse título, essa lacaniana unidos, estávamos falando. Tanto pela pergunta tema, que é o livro, né? Que é esse livro que é uma espécie de quase lançamento que a gente está fazendo aqui, que a gente está discutindo esse assunto, com proposta até de que, na verdade, ele tenha continuidade, esse tema e esses trabalhos todos sobre o que é ser lacaniano. A princípio, ele é um livro gratuito, todo mundo pode pegar, eu queria dar para todo mundo mesmo aqui. E já está dado, porque é só entrar no site da editora FI e baixar. Mas além disso, a gente trouxe pelo menos uns 3 volumes que dá para sortear no final. A Patrícia costuma fazer lá e depois dá um jeito de sortear. Então é isso, que a ideia e a vontade é essa, de partilhar e de conversar sobre esse tema, sobre esse trabalho, mas especialmente sobre esse tema, né? sobre psicanálise, claro. Esse livro, uma coisa que eu tento dizer como organizador na introdução, ele deriva parcialmente ou bastante, substancialmente dos nossos trabalhos anteriores, digo, meu, Isaías, Bárbara, Laerte, Vivi, Rodrigo, a Magraminha também, no projeto de leituras, que a gente fez uma série de uns 10 encontros desde 2019, e encerramos esse projeto ano passado, esse trabalho ano passado, e aí finalizando, ainda tinha uma lenha de fogueira assim, que vamos dar mais um gásinho, vamos fazer uma virada aqui, que já é um outro trabalho, é uma outra coisa, mas né, ainda dentro com todo mundo que participou de alguma forma daquela série de discussões, que já era sobre o campo lacaniano, enfim, sobre psicanálise de novo acima de tudo,
A gente sempre teve questões disparadoras, que não eram exaustivas, não eram para ser um tratamento exaustivo de nenhuma delas, né? Mas era isso, e a gente interessava o debate, a roda de conversa. E, de fato, eu até adoraria que fizéssemos uma série de eventos aqui, inclusive, para discutir, dar caldo de sobra, para chamar os autores, né? Hoje a gente faz um recortado, assim, com 2 dos autores do livro, o Luciano, alguém de fora para comentar e discutir, né, de um outro olhar também, mas à vontade, se tivesse com gás, né, depois desses 2 anos e meio de pandemia e tudo mais, né, só a canseira que a gente está agora. Vamos lá. Mas se desse, podíamos fazer muito mais eventos, e seria maravilhoso. Aqui, vamos tentar fazer um recorte, então. Eu ainda me impus uma tarefa só para me lascar mesmo, que a gente conversou em julho, né, quando a gente estava pensando que evento que a gente faria, como que a gente faria. A gente pensou que a gente apresenta o livro inteiro, vamos dividir o livro em partes e cada um apresenta alguma coisa. Eu achei mais generoso que cada um tivesse liberdade para falar o que quisesse. E o Rodrigão, na reunião, soltou essa e eu falei, tá bom, bora, Rodrigo, bora. Quase que um desafio de, pelo menos, e eu faço questão de fazer isso também, apesar, essa sim é uma tarefa muito mais ingrata do que responder o que é ser lacaniano. Eu gostaria de mencionar, pelo menos, vou falar algo de cada trabalho que tem aqui, né? Obviamente eu não vou dar conta de apresentar os trabalhos, mas enfim, pelo menos mencioná-los, eu faço muita questão. Todos os nomes que aqui trabalharam muito dedicadamente, muito primorosamente, eu acho todos os textos muito geniais, todos têm contribuições preciosíssimas, todos avançam uma discussão, todos oferecem campo para a conversa, tem coisas preciosíssimas nisso, né, nessa conjunção aqui, que de novo, espero ainda ter mais um caldo, uma continuação, de repente próximo volume com a Patrícia mesmo, de repente a gente consegue. Então vamos lá, pelo menos ir citando como uma homenagem a cada um dos autores, que também nem poderiam estar todos aqui hoje. Alguns moram até fora do Brasil, né? O Jorge Banhos, por exemplo, argentino, recebeu recentemente o livro dele, demorou para chegar na Argentina. Enfim, o primeiro que está aqui na ordem do livro é o Ricardo Goldenberg, com o texto lacaniano, exclamação, né? Uma afirmação, né? uma exclamação, literalmente, né? Depois a gente tem o segundo texto, que é do Rinaldo Voltolini, que é o psicanalista do semblante de discurso ao discurso de semblante. Depois temos a Adela, também, de novo, não tem como, para mim todos são muito geniais. Esse título dela já é uma preciosidade gigante, né? Acerca dos verdadeiros e falsos amigos, né? Dos falsos cognatos de espanhol, falsos amigos, né? Que se pronuncia também. Aí a gente tem o Banhos, sobre la afirmação de que sou lacaniano. O Banhos, um estudioso também ímpar, assim, muito dedicado, muito primoroso. Ele tem o texto dele, está em espanhol e está em português, traduzido também. Aí tem o Cesarotto, que é também um texto fantástico, assim, muito jeito dele de fazer, que chama Desabonado do Lacanismo. Essa seria a primeira parte do livro, que de alguma forma denominei pilares diáfanos e ourives. A transparência, acho que tem uma coisa de uma certa transparência deles e um trabalho até basal, assim, que é muito valioso, que eles fazem e desenvolvem ali. Aí começam as batutas, os maestros e as sinfônicas, que inclusive vocês talvez encontrem essas palavras ao longo desses próximos 5 textos, desse bloco, né? Que é isso também, esses blocos foram formados quase que, quando eu vou recebendo, eles vão se juntando, se aproximando sozinhos, assim, eu diria. Sem nenhum esforço, eu acho que eles se formaram, com a dinâmica de trabalho que cada um desenvolveu e tudo mais. Aí tem o Maurão, então, de preferência não ser. Essa também resposta já muito lacaniana, muito... lembro Bartleby também, tá? Eu prefiro não fazer, né? Prefiro não ser.
O Durval também pega um pouco do histórico dele, da psiquiatria, sempre também inteligentíssimo, faz várias menções valiosas da diferença absoluta e resoluta, eu diria, da posição lacaniana. Daí tem a Magraminha, que escreveu o que é ser lacaniana hoje, também perguntando. Ela conta muito feliz, uma pessoa maravilhosa de trabalhar. O texto dela é alegre, né? Ela termina falando de carnaval, inclusive, de dançar tango, também de ópera, de sinfônica, que o trecho faz sentido também. E aí, para finalizar esse bloco, tem o Robson, que é talvez o texto mais diferenciado aqui no livro, assim, o que deve ser obtido para que alguém possa ser um analista. Depois temos o Laerte com Lacan e seus modos de usar, o Rodrigo, logo em seguida, com nós lacanianos. Aí o Isa, agora sim, o Nivos, os lacanianos. Aí tem a Cirlana, que é isso, o título do trabalho dela, Eu penso com os pés para caminhar pelas línguas. O Rafael encarou, ela ficou assim, tá aí alguém que tem envergadura e possibilidade de encarar esse drama, essa questão que é ser lacaniano em questão de gênero. E por fim, o último bloco, aí também interessantíssimo, valiosíssimo, talvez quase o mais interessante no sentido de mais variedade de formato de escrita. O livro tem isso, o convite sempre foi esse formato completamente aberto. E a Bárbara começa com isso fantástico, a Bárbara que é uma escritora de teatro mesmo e desenvolve isso para variar genialmente também. Ser lacaniano é clinicar uma toxicomania. Depois tem a Ana Gianese com um poema fantástico também desse ser. A Vivi também geniosa com Aí Cai, que você pode brincar se aí cair ou aí cai, é um haikai quase, é um aí cai. Aí tem a Jance, ela que foi da Sociedade Brasileira de Psicanálise durante muitos anos, como didata, e casada com Humberto Reit de Souza Mello, que para mim é o lacaniano tal que mais vale a pena alguém conhecer, assim, mas se o negócio andou por ali com ele, com o Magno, assim, os dois caras que tiveram sacadas lá nos anos 80, no finalzinho de 70, já sacadas fantásticas que a gente nem teve. E a Jance conta da história dela, um pouco, acompanhando tanto o movimento dele. Ele era da sociedade também, da primeira turma, analisante da Virginia Bicudo, inclusive, enfim, primeira turma da Sociedade de Brasília. Interessante ver ele indo se encontrando em lacaniano a ser, né? E por fim, uma carta do Emir Tomazelli, fantástica também, a todos os psicanalistas, uma carta que eu acho muito preciosa. Então, assim, esse foi para dar aí, pelo menos fazer questão de mencionar cada nome com alguma menção, era isso que eu queria fazer, por enquanto. Daqui a pouco eu volto. Bom dia, gente. Prazer encontrá-los aqui. Então, era essa a pergunta que faria vocês comparecerem, né, para a gente conversar. Não sabia, mas uma pergunta muito causante, né? Agradeço a Patrícia aqui pelo convite, por ter, mais uma vez, né, se aberto à parceria. A ideia, como o Stanis falou, é de favorecer uma conversa, então vou tentar ser muito breve aqui para que a gente consiga circular com os comentários de vocês. O Stanis homenageia de uma certa forma os autores do livro, mas então eu homenageio de volta o Stanis por ter tido a perseverança, a paciência, enfim, a inventividade de insistir nesse livro e apurrinhar cada um de nós aqui para que a gente produzisse mais um pouco, né? Porque eu acho que, como ele falou, né, a gente se debruçou sobre o projeto de leituras por 3 anos. E aí acho que ele joga essa pergunta provocativa, né? Incômoda, pelo menos para mim foi muito incômoda. E eu fiquei feliz com o resultado, assim, né? Eu fiquei escrevendo essa pergunta, respondendo esse texto nas minhas férias, veja só. E acho que hoje eu vou tentar só pensar um pouquinho do que eu considero os elementos que mereceriam algum tipo de atenção nossa. Depois, obviamente, né, quem tem interesse por se aprofundar nisso vai se servir dos textos. Mas acho que são questões que estão presentes como um mérito, né, uma descoberta, assim, do que foi possível de recolher também da minha leitura do livro como um todo, né.
O primeiro, a gente estava comentando aqui ao longo desses meses, como é curioso, vamos considerar assim, né? Eu escrevendo a partir de um determinado percurso meu, que considera um certo tempo, né, dentro desse campo, ou em circulação com colegas, com instituições, me encontrando com outros colegas que estão escrevendo desde outros percursos, desde outros tempos com essa questão, e com autores que a gente poderia chamar talvez até de veteranos, né, que estão, quer dizer, tem um recorte geracional que me interessou, eu escutei algo disso, né, estava tentando construir isso com os colegas aqui, de o que dá para ver de diferença com quem está se havendo com essa questão há 30 anos, 40 anos de clínica, ou quem está se havendo com isso há 10, 15 anos, como é o meu caso, ou quem está chegando agora, talvez alguns de vocês que estejam começando a se aproximar das questões que animam o nosso campo, né? Então, o quanto também essa resposta vai sofrer a incidência do tempo que cada um tem carregando essa pergunta, né? Os impasses dela, eventualmente os desencantos que isso traz, né, de quem passa pelo campo e faz associações, e participa de trabalhos, de instituições, investe numa produção, né. Quer dizer, acho que isso passaria também por um certo modo de dar notícia de uma certa solidão, mesmo daqueles de nós que tentamos participar de um campo comum, né, de um coletivo, de uma comunidade. Foi um pouco essa pergunta que o Goldenberg colocou num dos primeiros encontros, se não me engano, do Desleituras, em 2019. O encontro, para quem não sabe, foi em torno daquele livro dele, né, o Zé Lacan. E que foi uma pergunta que eu carreguei comigo, até a escrita desse livro, ou desse texto, que é quais seriam as invariáveis de um campo lacaniano. E eu passei o ano inteiro falando para mim mesmo assim, mas ele está viajando com essa pergunta? Porque é impossível a gente pensar nas invariáveis. Não existe um campo lacaniano, ou pelo menos assim, não existe um campo lacaniano que a gente conseguisse delimitar. Mas o exercício da pergunta me serviu, né? Quer dizer, de poder colocar por onde passariam esses impasses, né? Quer dizer, então, por um lado, o texto que eu construí tentou passar um pouco por dizer como que a gente se aproxima e se relaciona com a tradição, ou seja, da história que nos precede, não só a história envolvendo Lacan, mas naturalmente a história envolvendo Freud, e de onde Freud partiu, com quem que ele estava dialogando, quer dizer, que a gente se inscreva numa história que já está, que nos precede, né, que já havia um debate acontecendo e a gente tem que entrar no meio de uma conversa, né, de uma certa forma. Tentar responder essa pergunta passa por tomar uma posição com relação a isso. Mas não só como que a gente se inscreve numa tradição, mas como que a gente participa das divergências dela, toma partido dessas divergências, ou se descola um pouco em localizar, bom, o que ainda não está concluído, o que ainda falta ser dito, o que eu posso, né, como é que eu participo desse debate, e aonde que a gente marca a nossa separação, né, nesse campo. As nossas questões, por exemplo. Uma outra questão que trago desse tempo do Desleituras, acho que diz respeito à questão com a transmissão, porque eu sei que é um tema muito caro, né, no nosso campo. Defender ou zelar pela transmissão, ou cuidar, né, o que se transmite. E eu acho essa uma questão tão delicada, né, tão complexa, porque nos faria crer que a gente poderia cuidar de alguma forma, ou ter algum controle sobre o que se transmite, e ao mesmo tempo a gente talvez esteja aqui podendo pensar no o que se transmite sem que a gente saiba, né? O porquê que tem algo que insiste, que continua produzindo interesse, enfim, de fazer vocês saírem de casa num sábado de manhã para vir participar dessa conversa com a gente, né? Antes de concluir, já passo a palavra para a Bá. Acho que tem duas coisas. Uma que o Stannis colocou aqui e que a soma dos textos faz muita justiça, que é de que seria fundamental poder pensar esse encaminhamento de uma resposta tensionando os diferentes modos de jogo com a questão, né? Como é que cada um joga então com a linguagem, coloca algo de um estilo, responde de uma forma diferente, quer dizer, com um inacabamento talvez, né, de uma pergunta que a gente teria aqui para trabalhar. E
tem algo que só me ocorreu agora, que eu faço constar então também um pouquinho, que é do quanto seria inevitável, né, que a gente pudesse considerar essa pergunta à luz também de uma historicização muito necessária, né, para pensar o que é ser lacaniano, o que é o lacanismo, que não poderia desconsiderar a história específica dos autores por onde que passaram, os caminhos que fizeram, os exílios, as migrações, os encontros que foram feitos, né, na Argentina, França, Brasil, outros lugares. Mas que acho que uma parte disso, então, tem essa riqueza particular, né, das histórias singulares, né, de como cada um se apropriou, foi atravessado pelas questões do lacanismo. Enfim, vou passar a palavra aqui para a Bárbara, mas depois a gente volta então para a conversa. Valeu. Vamos lá, bom dia. Agradecer a abertura da Patrícia para a gente poder conversar, né? Nem sabia que tinha esse tanto de tempo que você faz esse trabalho. Eu sempre acho um ato amoroso quando a gente se concentra em alguma coisa durante muito tempo na vida, assim. Então, enfim. Queria contar um pouco para vocês também desse percurso da pergunta do Stannis, né? Porque é uma pergunta que parte da boca dele, assim. A gente estava nesse projeto, que é as leituras, algumas pessoas que estão aqui, eu sei que participaram de algumas rodadas, né? E nesse projeto a gente tinha uma espécie de liberdade, né? Até porque a gente vem de lugares diferentes, de instituições diferentes, né? O grupo não tinha nenhum consenso, assim, que é bastante complicado, né? Às vezes a gente precisa de uma síntese, né? E a gente tinha uma espécie de liberdade de, olha, a gente pode tocar coisas aqui que tem a ver com dizer, mas que não seja necessariamente da vontade de todos, né? Então, por exemplo, não era da vontade de todo mundo responder essa pergunta, fazer um livro sobre isso, né? O Stannis que deu uma convocada. E eu lembro de ficar bastante irritada, né? Assim, de falar, nossa, que saco cheio, né? Dessa coisa do Stanislau. Só que o Stanislau, acho que tem um pouco disso que não dá para deixar de dizer, né? Assim, ele tem uma característica que ele não respeita muito a vontade do outro, assim, isso no meu caso é bom, assim. Então ele atazana até conseguir o que ele quer. E eu acho que isso que ele trouxe do primeiro texto do Ricardo é interessante, que é se perguntar da própria irritação, né? Que eu acho que é um exercício básico aí, né? A primeira coisa que me veio quando veio essa irritação, acho que veio por uma espécie de ingenuidade política, né? Ou ingenuidade tática. Toda vez que você responde o que é alguma coisa, você estaria no campo da identidade ou no campo do identitarismo, né? Isso eu acho uma extrema ingenuidade política, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, primeira coisa, eu acho que a pergunta, no prólogo ele coloca um pouco isso, eu fui entender um pouco dessa pergunta, principalmente no prólogo, né? Ela pode ou não cair para uma coisa superegóica, para uma coisa judiciária, né? De quem é quem não é lacaniano. A pergunta convoca um pouco para esse lugar, dependendo de como a gente lida com ela. Mas ela também pode cair para uma espécie de delimitação de campo, que eu acho que principalmente hoje não é pouca coisa, né? Eu trabalho numa universidade privada, minha prática clínica, ela começou em CAPS-AD, né? Um CAPS-AD bastante atormentado, não sei se todo mundo aqui conhece o que é o CAPS-AD, mas é um lugar bastante atormentado. Isso que eu tenho para dizer sobre o CAPS-AD. Então, eu começo a ter no que me a ver com essa pergunta a partir de circulação em determinados territórios e depois que eu vou para o consultório, né? Hoje eu, enfim, estou em vários lugares, mas hoje eu estou bastante no consultório, eu gosto bastante de clinicar nesse espaço. Mas eu começo a me ver com essa pergunta quase por uma espécie de retroação, né? Que é o que é ser lacaniano no Brasil, né? E aí eu acho que eu não consegui responder essa pergunta no texto porque eu nem tinha me dado conta dela, né? Talvez no segundo livro eu consiga dizer isso, né? Mas por que eu digo isso? Quando eu fui ver as respostas, né, eu fui ver uma espécie de sintoma em jogo, e que eu acho que é um sintoma compreensível, a partir da ideia de que todo sintoma ele tem uma emergência com relação com a verdade, né? De que existe uma espécie de fobia, fobia em torno da identidade no campo lacaniano, né? Como se os lacanianos estivessem, vamos dizer assim, muito fóbicos com essa palavra, né? A primeira coisa que eu teria a dizer sobre isso eu entendo em certa parte, porque quando a gente vai pensar no programa lacaniano, a gente está falando de operadores e que trabalham com uma perspectiva bastante
da negatividade, né? Então, objeto A, de destituição subjetiva, a relação sexual não existe, uma certa afirmatividade tática, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu fui vendo nas respostas alguma coisa muito, e eu acho que a minha também foi um pouco por esse caminho, alguma coisa muito voltada para o campo lacaniano seria aquele que está mais na borda, né? O lacaniano seria aquele que não está nos discursos oficiais, o lacaniano seria aquele que está num espaço de margem, né? Algumas pessoas trabalham também com uma articulação ali entre o lacaniano e o texto do que é contemporâneo, do Canguilhem, para pensar como esse que consegue enxergar um pouco dessa obscuridade do seu próprio tempo, né? Como esse que consegue tomar uma distância, mas ao mesmo tempo é uma distância entre aspas, porque ele não está fora do seu tempo, né? Ele está nele. Então, eu entendo que essas respostas elas são boas, elas são interessantes, elas são respostas em que produzem, vamos dizer assim, uma margem de liberdade para a gente poder operar e para os sujeitos que a gente atende, né? Poder, enfim, ter uma vida um pouco mais qualificada, uma existência um pouco mais qualificada, mais desejante, sei lá como é que a gente pode chamar isso, né? Mas eu também entendo que existem algumas disputas, principalmente quando eu estava, sei lá, em espaços tendo que conversar com o pastor, em espaços tendo que conversar com para onde vai o recurso da saúde mental, para onde vai o recurso de não sei tal coisa. Eu entendo que em algumas lutas, né, isso para mim não significa deixar de ser lacaniano, a gente precisa considerar uma certa afirmatividade, né? Eu não concordo de que o aspecto da identidade ele apenas existe quando você afirma alguma coisa. Muito pelo contrário, os estudos feministas, os estudos da negritude, né, eles vão mostrar que as identidades estão mais fortes justamente naquilo que você não se afirma, né? Então nessa sala está cheia de identidades. Qualquer lugar que a gente circula, as identidades elas estão circulando, né? Porque a identidade em alguma medida é uma ficção provisória que você pega para se lançar no mundo, né? O problema, claro, né, a armadilha que isso vira quando isso vai virando um aspecto identitário, né? Quando a gente vai ficando, vamos dizer assim, muito agarrado a essa ilusão, muito agarrado a essas achação de si que a gente acaba fazendo para uma espécie de segurança narcísica, né? Então, quando eu estou no espaço privado, na universidade privada, ou em alguns espaços que eu estou chamando aqui, talvez o nome é ruim, mas fazer o quê, né? A gente não escolhe a palavra certa. Espaços populares, né? A pergunta que me vem não é exatamente a diferença entre o lacaniano e o winnicottiano, que eu acho que é uma resposta importante a gente ter, né? O Stanis fala, é diferente quando a gente fala de self, quando a gente fala de sujeito. E essa diferença, ela não precisa cair necessariamente para uma espécie de superioridade ou inferioridade, mas tem consequências quando a gente trabalha com a ideia de ambiente suficientemente bom, quando a gente trabalha com a ideia de fantasia como operador principal. Sem dúvida, eu concordo. Mas as perguntas que me vêm quando eu estou nesses espaços é mais ou menos assim: Bárbara, qual que é a diferença entre o constelador familiar e o lacaniano? Né? Coach é a mesma coisa que o lacaniano? As pessoas perguntam essas coisas. E é claro, né, que a primeira vez que eu sou tomada por essa pergunta, pelos meus alunos, eu também fico irritada, né? Porque me vem uma coisa do tipo assim, gente, mas será que eu estou falando o que aqui nessa sala, né? Assim, eu estou falando alguma coisa de errado, assim, para esses dois significantes terem andarem juntos. Mas eu acho que nós somos mal entendidos do que se trata. Mas eu acho que tem uma coisa que é interessante nessa convocação, né? Que é, por exemplo, a gente teve um debate recente, né? Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, porque é muito difícil acompanhar tudo que está rolando de lacaniano na internet, né? A gente está numa espécie de entropia discursiva, que a coisa está desgastando. Mas enfim, isso é uma outra discussão. E o debate foi em torno da formação, do que é um psicanalista, porque os evangélicos estão doidos para... 70% da turma que eu dou aula é evangélica, a gente batista, presbiteriano, pentecostal, e eu gosto deles, esse é o pior, né? A gente se dá bem ainda, não sei o que acontece. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estava falando do coaching, né? Onde que eu fui? Estava na constelação, não tinha chegado no coaching. Isso, boa, valeu, só me lembro.
E aí, o que eu estava falando com isso? Eu não sei se vocês ficaram com essa sensação, mas eu fiquei, né? A gente se atrapalhou naquelas respostas, né? Assim, quando a gente foi dizer o que é um psicanalista, né? Que é uma pergunta antes do que seria um lacaniano, mas houve uma atrapalhação, né? E eu não estou dizendo aqui que eu teria algo melhor para responder, porque muitas vezes, quando os meus alunos me perguntam também, mas então, professora, como que um analista se forma? Que eu acho que perpassa por essa pergunta que é ser lacaniano. Muitas vezes eu respondo também para uma espécie de automatismo mental. O analista se autoriza de si de alguns outros, eu vou tentar tirar essa tese, fazer alguma coisa com isso. E os alunos, eles vão, né, de uma forma assim meio quase pejorativa, mas que eu acho que tem a sua função, né, de me mandar um monte de reportagem de pastores, gente se autorizando de si de alguns outros, né? Isso vai deixando a gente numa situação um pouco assim, arrebatada, né? Porque eu falo assim, a minha resposta, ela está fracassando, né? Tem alguma coisa aí que está. Então, né, por que eu estou dizendo isso? Eu acho, eu tenho uma certa hipótese aí, que não é só minha, claro, né? De que responder o que é ser lacaniano no Brasil precisa ampliar essa discussão de o analista que fica na borda, na marginalidade, etc. e tal, né? Eu consigo ver isso de uma forma bastante interessante quando eu estou clinicando as pessoas, disso da gente... O Lacan, ele tem uma tentativa ali, o programa lacaniano, né, mais que a própria pessoa, né? Eu acho que é brilhante essa tentativa dele de fazer algo com essa dimensão do poder, né? Quando ele não investe em contra-transferência, ele investe em desejo do analista, né? Quando ele faz essa mudança, ele tem uma preocupação em torno do poder ali em jogo, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, o que seria o fim de uma análise, né? Quando a gente vai falar desse desmonte amoroso que acontece no fim de análise, né? Isso tem a ver com poder, né? Mas eu acho que a gente vai precisar tentar qualificar as nossas respostas, principalmente, né, quando a gente estiver circulando por esses espaços que eu estou contando para vocês, né? Eu não vejo problema, em alguns momentos, de eu lançar a mão de determinadas identidades, desde que eu entendo que elas são não todas, para poder conquistar algumas disputas políticas, né? Então, muitas vezes, quando eu estava em algumas reuniões com pastores, com alguma coisa assim, isso aconteceu principalmente quando eu estava trabalhando em Minas, né? Eu trabalhava em Uberlândia, né? Eles vinham me convocando algumas respostas. Então, você está dizendo que você não concorda com a abstinência total, você está dizendo que você não concorda com isso, com aquilo, mas então qual que é a sua proposta? Né? Qual que é a sua proposta de trabalho? E não sei para vocês, mas é difícil a gente responder essas coisas, né? Assim, a gente tem uma, né? Algumas vezes até nos perguntando, então qual que é a sua teoria de saúde? Já que não é essa, não é do órgão mundial da saúde, não é a Winnicott, não, a Winnicott tem uma teoria da saúde, né? O que você tem para propor, né? E aí eu acho que em termos táticos não dá para a gente, vamos dizer assim, continuar respondendo isso, né, apenas pela via de que o lacaniano seria aquele que está à margem, né? Bom dia a todas e todos. Primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui. Por falar em causa, porque ele foi, eu falei assim, pois é por causa, né? Eu falei da causa das suas palavras. Então, por falar em causa, abraço a causa lacaniana, né? Eu quero dizer que eu abraço a causa lacaniana, que é a causa freudiana bem lida no meu modo de ler. E vejo o modo e o grau em que essa causa está em jogo na empreitada do stand, né, de fazer esse livro. Resultou nesse livro sobre o qual vamos falar um pouco. Quero começar dizendo que esse livro e seu debate são fundamentais. Eu considero a proposta. Não foi a impressão que eu tive no início. Fiquei preocupado com a tendência, exatamente porque quando eu entrei lá estava falando sobre o desler e tal, que é uma proposta com a qual eu não me identifico em nada, essa do desler, já vou dizer. Então, eu sim, será que está nessa onda do desler e tal? Não estou afim desse. Mas aí eu vi que o livro era muito mais rico e plural, e havia uma diversidade de perspectivas, porque ele mandou o livro, e que o livro não era uma simples extensão do desler, dessa proposta, tinha muitas outras coisas. Achei um livro muito bom, viu?
e muito importante que ele seja lançado, porque ele produz um debate muito rico nesse momento, não é só rico, não, rico para falar bem careta, né? É um debate assim, fundamental, crucial, toca em ponto assim. Pois coloca em questão uma tendência muito forte, que eu não sei se vocês identificam, mas eu identifico, entre os psicanalistas ditos lacanianos, de reinstalar os jogos de poder e prestígio na comunidade psicanalítica. Eu vejo muito isso hoje, tem muito esse clima de jogos, disputas, de prestígio e poder. E de retroceder assim em relação ao que, meu modo de ver, está dando o meu microfone aqui, Lacan não cessou de propor, né? Eu acho que Lacan não é alguém que investiu em jogos de prestígio e poder. Pelo contrário, acho que ele criou dispositivos que vão na direção contrária a esses jogos de prestígio e poder. É a minha maneira de ver. Por exemplo, se ele escreveu a direção da análise, da cura, do tratamento, vamos dizer assim, e os princípios do seu poder, acho que Bárbara falou disso, né, do poder, foi exatamente para, número 1, não denegar o poder implicado na direção de uma máquina, que há um poder, então não vamos fingir que não há, né? Como alguns tentaram fazer. E 2, por isso mesmo estabelecer os princípios e não os protocolos deste poder. Né? Não vou entrar nisso, fugiria do tema, mas enfim, eu acho que a direção da cura e os princípios do seu poder estabelece muito claramente há poder, não vamos negar, e o que é esse poder da direção da análise. Né? É bem evidente que, mesmo tendo lido todos os 20 capítulos do livro, são 20, né, trabalhos que esse livro traz, nem passa pela minha cabeça ser exaustivo quanto aos comentários. Eu não posso comentar 20 artigos aqui, o que me obrigaria, posto que tenho 20 minutos, a dizer em média algo de 1 minuto por capítulo. Nunca fui um obsessivo capaz de tão enfadonha proeza, mesmo antes de fazer as análises que eu fiz, uma clareira e outra lacaniana. Mesmo antes eu não era capaz de fazer. Vou trazer algumas questões que a leitura dos capítulos, que eu li todos, mas não posso comentar todos, mesmo então, vou trazer algumas questões que a leitura dos capítulos dos colegas que escreveram esse livro me suscitaram. A primeira, é claro, é a questão do ser, porque ele está no título, né? O que é ser lacaniano. E que vários artigos trabalham a questão do ser, de que tratam vários colegas autores de modo diferente. O título provoca isso, o que é ser lacaniano. Paixões e ironias ontológicas, que são abundantes no livro à parte, eu pergunto, o uso do verbo ser, seja qual for o predicativo que se atribui ao sujeito ou objeto deste verbo, implica necessariamente uma ontologia? Eu gosto de me referir ao que foi falado, acho que Bárbara, mais pela Laerte, não peguei a fala toda do Laerte, coloca essa questão, né, do ser. Acho que sim, se isso implica a questão, não, você pega a questão da identidade, né, do identitarismo, sim. Mas eu quero pegar a questão da ontologia diferente da identidade, porque tem uma questão ontológica, né? Não podemos ser algo parcialmente. A impressora. Mesmo advertidos, né? Mantendo-nos advertidos pelo que chamarei de suspeição ontológica, isto é, na descrença da essencialidade da proposição, quer dizer, ser lacaniano é ser ontologicamente, essencialmente, né? Enfim, exclusivamente ou integralmente lacaniano, né? Se digo que sou um homem, por exemplo, um psicanalista, um flamenguista, um carioca, um heterossexual ou um lacaniano, preciso estar advertido de que isso não pode definir meu ser, minha essência, e uma mulher, como diz o nosso Lacan, radical primário do adjetivo lacaniano que nos acosta aqui, está sempre mais advertida de que o dito homem que pretendo ser, de que o dito homem que pretendo ser é mais tolo dessa atribuição do que a mulher, né? Ele diz isso. Ela sabe que é sempre mais precária essa é a colocação do Lacan. O conceito de semblante, por exemplo, na passagem do seminário 17 para 18, me parece um passo fundamental que Lacan dá em relação ao ser, que até então estava sempre em falta, né? Até então era falta de ser, que é a maneira que eu prefiro traduzir a falta, a manca ética, né? Que é traduzido por falta a ser de uma maneira que me parece imprópria em português. É uma forma francesa, né? Porque a falta a ser
a língua portuguesa não autoriza essa tradução para falta para mancaica. Porque é o ser que está em falta, não é uma falta a ser, né? É uma falta do ser. Com a passagem da primazia da fala para a escrita, contemporânea da publicação do escrito, em 66, 2 anos depois da excomunhão de Lacan pela IPA e da fundação da sua escola, momento que, diferentemente do que um dos autores colocaram no seu artigo, não é mais do famigerado retorno a Freud, aí um comentário, porque eu achei respeitosamente que eu podia me referir criticamente a uma afirmação feita num artigo muito bom do livro, que eu não lembro agora o autor, mas eu não vou citar o programa dele, em que ele diz assim: quando Lacan lança os escritos, é o momento do famigerado retorno a Freud. Eu penso exatamente o contrário, né? Que ele lança os escritos quando não está mais no retorno a Freud, já foi excomungado, já fundou a escola, e aí não é à toa que lança os escritos. Inclusive é um momento de uma certa inflexão no Lacan, né? Da primazia da fala e dos 10 primeiros anos do seminário, quando ele tem uma devoção a Freud, não uma devoção, não entendam de modo religioso nem de modo submetido, mas de um retorno e a insistência, né, em estar referido aos textos de Freud, a partir das comunhões que Lacan rompe com isso, ele se solta disso, né? Ele, inclusive, esse momento que ele aceita fazer os escritos. Acho que tem a ver com a escrita, os escritos, quer dizer, com essa passagem da fala para o escrito, não é à toa que são os escritos. Já Está vendo que ficou tudo bom na impressora do Manquivo, tinha que ser, eu imprimi lá. Já é um franco avanço em relação a Freud. O ser sai da condição de exclusão que a sua falta radical lhe impunha para entrar numa condição de operacionalidade pelo discurso. Acho que Lacan nunca se despreocupou da questão do ser. O ser é uma questão que persegue Lacan. E ele persegue essa questão. E deixa de estar tratando só como falta, né? A falta ser. E nesse momento, justamente, ele passa a criar dispositivos que permitem operar sobre o ser, né? De alguma maneira. O ser não está só o ser perdido da linguagem, excluído da linguagem, ele passa a ser algo com a qual se pode operar. Não mais na dimensão do inalcançável que caiu no abismo do real pela entrada da linguagem, mas um campo, né? Campo do gozo, por alguns chamado de campo lacaniano, né? Presunçosamente, né? Nós não somos do campo freudiano de Jacques Lamillard, o campo sobre o qual o discurso, como escrita, passa a poder operar. Na sequência dessa nova posição do gozo do real, o ser só será apreensível como semblante, por isso que eu estou falando de semblante. E haverá uma nova res, né? Uma nova substância, subvertendo a cisão cartesiana, que Lacan chama de um erro grave, entre mente e corpo, código e extensão, que vocês sabem que Lacan introduz no cenário 20, a substância gozante. Pouca gente presta atenção de que a substância gozante, ela é uma superação da dicotomia cartesiana, né? Eu penso que Lacan resolveu o problema cartesiano. Juro por Deus que eu penso. Quer dizer, res cogitans res extensa, e tem uma res gozante. Essa res gozante faz um efeito forte de retificação do erro cartesiano, né? Que é um passo lacaniano, portanto, de novo lacaniano, que dissolve o erro cartesiano, embora pouca gente preste atenção nisso, já falei. Mas, enfim, pouco se fala do semblante em um livro que pergunta o que é ser lacaniano. Tem que fazer uma honrosa inserção a Reinaldo Bortolini, né? Que é um autor do livro, que fala disso, está anotado no título do semblante, né? Ele trata da questão do semblante, mas eu sinto falta, assim, poxa, o que é ser lacaniano e o semblante, que é a solução, digamos, lacaniana do ser, né? Em um livro que pergunta o que é ser lacaniano. Reinaldo Bortolini é um dos que trata a questão num texto ao mesmo tempo rigoroso e leve, como é do seu estilo. Se ser lacaniano não for um semblante, não sei o que será. Talvez uma inspiração platônica. E aí, entra um outro comentário, melhor seria não ser, né? O Mefunai, o Édipo, né? Melhor não ter nascido, como propõe Mauro Mendes Dias. Mas penso que o psicanalista não é o Édipo, né? Pelo contrário, ele analisa o Édipo. E, portanto, não chancela essa escolha pelo não ser. Eu não penso que nós, psicanalistas, lacanianos ou não, chancelemos o melhor teria não
não tem nascido. Uma análise faz do ser uma condição cuja leveza, se ela é sustentável, depende de que não se crê demasiadamente nele. Acho que a Bárbara falou disso. E que se possa gozar de ser um pouco só. Ser só um pouco. Mais do que suportar a dor de ser. Quem sustenta uma praxis psicanalítica, norteada pelas posições de Lacan, desde seu retorno a Freud até as suas invenções discursivas, sabe a diferença que Lacan operou na psicanálise. É inegável a diferença que Lacan fez. Lacan faz diferença. Né? Ele impediu o naufrágio da descoberta freudiana. Eu vou fazer só alguns rápidos comentários sobre o que eu acho que ele fez. Ele impediu o naufrágio da descoberta freudiana no pântano do mais rasteiro positivismo médico-psicológico. Nele inseminou a dialética hegeliana. Concordo com o que a Bárbara diz em relação a não ficar só na borda, mas as afirmações que você fala que a identidade sempre implica o não, né? O não idêntico. Mas isso é bastante hegeliano. Eu acho que foi fundamental que Lacan tenha trazido Hegel, embora ele não tenha permanecido hegeliano. A dimensão da luta e do conflito como essencial à existência mesma da análise, e aqui, acho que está dando meu tempo, eu posso fazer um comentário. No seminário 11, eu acho muito interessante uma hora que Lacan fala da escória. Ele diz que é uma escória, e que ele não fala da escória com repúdio. Assim, a escória a gente deve cuspir para fora, né? Expelir. Ele diz, o analista, não, ele diz uma frase até assim, analistas de hoje temos que dar conta dessa escória, né? Que é a escória que ele tinha associado ao obscurantismo norte-americano, do American Way of Life. Depois ele diz, mas é uma escória e ela vai aparecer em outros lugares, inclusive no movimento lacaniano, né? Não temos uma escória no movimento lacaniano, quer dizer, e ele diz assim, o que eu proponho não deve ser tomado como exaustivo em relação à descoberta do inconsciente, ou seja, a minha proposta, né, lacaniana, a proposta que faço é intervenção no conflito. Eu acho muito bom. Nós só temos a fazer intervenções no conflito. Não haverá harmonia, né? E não haverá solução. Lacan traz a boa nova, a verdade, essa coisa religiosa que muitos têm de que então está solucionada a questão. Lacan dizia, é intervenção no conflito. E temos que tomar em conta a escória. Eu acho isso muito forte, muito bom, por isso que eu quis trazer, não está no texto. Que é uma dimensão que ele faz, né? Que o único que faz isso, acho assim, vamos intervir no conflito, não vamos pensar que vamos superar o conflito. Né? É essencial, ele diz, esse conflito é essencial à existência mesma da psicanálise. E a pulsão de morte como algo muito mais subversivo do que mera tendência à destruição, agressividade ou retorno ao inorgânico. Né? Fundamento da linguagem e do simbólico. Quebrou regras de hierarquia, Lacan quebrou regras de hierarquia, do prestígio da instituição como valor em si. Estabeleceu condições de formação do psicanalista em sua lógica, em uma lógica compatível com o discurso psicanalítico. E aí, de novo, dialogando com a Bárbara, quando um pastor diz que se autoriza por si mesmo, quer dizer, não entendeu nada do que é autorização por si mesmo, então a gente talvez precisasse tomar essa frase, né? Eu concordo com você que as respostas nossas têm sido insuficientes, mas a gente tem que levar em conta que uma frase como essa, o analista se autoriza por ele mesmo, está muito longe da acepção de quem diz que um pastor se autorizou por ele mesmo. Né? Porque, por exemplo, eu acho que esse pastor não é impossível que essa frase concorda. Por que o analista se autoriza por ele mesmo? Porque ele tem prerrogativas? Ou é porque é impossível não ser assim? É por precariedade ou é por qualificação? Entende? Autorizar-se por si mesmo, porque não tem outro jeito, cara. Mas isso você não faz, né? Ou não se autoriza. Então, eu não sei se essa dimensão do impossível está incluída no pastor. Né? Acho que não. Quer dizer, sei que não está. Então, ser lacaniano é levar tudo isso em conta e tirar as consequências disso. Um texto que, na minha leitura, respondeu muito bem à provocação do título, né, que o Stanhos propôs, foi o de José Francisco Miguel Henriques Bairrão. Eu sei que vocês chamam de só José Bairrão, porque vocês são daqui, mas eu não sou daqui, então eu devo todo.
Não gostaria que esse comentário meu fosse tomado num sentido comparativo com os outros textos, de modo algum. Não estou fazendo hierarquia, comparação. Eu só que o texto que me tocou mais, eu estou aqui debatendo, então eu posso dizer o que me afetou mais. Não se trata disso. Cada texto tomou a questão titular, como a designou Stannis, ao seu modo, do seu lugar de afecção, né? Cada texto fez isso, cada autor fez isso. Isso é muito legal. Essa, inclusive, essa é uma das riquezas do livro, essa diversidade de posições em que cada um tomou a questão. O que me tocou na escrita de Bairrão foi o modo como ele citou a questão do ser e da ontologia. Ele tem uma sensibilidade aguda para essa questão da ontologia, achei. Sua referência ao demônio e ao pecadilho ontológico tem um efeito ele próprio analítico, de dissolver o mito, o tabu e o horror que muitas vezes habitam os psicanalistas, como você disse em relação à identidade, né? Tem fobia, horror da identidade, tem fobia do ontológico. O tabu e o horror que muitas vezes habitam os psicanalistas, tornando patético, por exemplo, como ele diz, que esses mesmos psicanalistas anti-ontologia se digladiem quanto ao ser desta ou daquela escola. Quer dizer, tem o horror da ontologia, mas você é de que escola? Então você é ou não é? Né? Mas ele mostra também que o significante implica uma ontologia. O significante implica uma ontologia, né? Vamos encarar isso com mais serenidade, porém. E que Lacan foi aquele que mais enfrentou essa questão, o que torna vã a tentativa de definir o ser lacaniano, do título, como uma, entre outras formas de ser derivadas de outras orientações, por exemplo, ser claniano, ferenciano, bioniano, freudiano. Ele critica isso. Ser lacaniano não é a mesma coisa, não deve ser tomado esse rol, os vários tipos de ser com esses autores. Lacan esclarece as condições discursivas capazes de sustentar a psicanálise em face da ciência, da cultura, da ordem social, enfim. É o único que faz isso. E ao considerar o ser, não faz dele nenhum substrato irredutível a ser mantido no silêncio da coisa ou da carne, mas empresta de seu ouvido. Eu achei isso muito bom. Isso também nos permite, agora outra coisa, dissolver as ameaças identificatórias, que é outra vertente sobre a qual se pode tomar a pergunta o que é ser lacaniano, como se implicasse uma identidade, né? O que é contraditório com a ideia de que o significante é não idêntico a si mesmo. Então, o próprio significante lacaniano não pode ser idêntico ao lacaniano. Na suposição de que isso nos levaria à cilada de um identitarismo incoercível. Há um ser lacaniano, sim, que consiste em levar... Eu acho que há. Estou concluindo minha fala e defendendo que há um ser lacaniano. O que é ser, não sei ainda, há algumas coisas, mas acho que há, que consiste em levar tudo isso em conta e tirar as consequências disso e ser afetado, no sentido mais spinoziano do termo, né, por tudo isso. Voltando ao início da minha fala, um livro como esse precisa ser celebrado se, entre seus efeitos, pudermos extrair aqueles que, em vez de nos levarem a nos engajar em uma tentativa de sermos pós-lacanianos ou des-lacanianos, pós-modernos, pós sei lá o quê, pudermos, pelo contrário, persistir na posição de pactos do inconsciente. E então eu quero concluir dizendo que é importante que a gente seja pacto do inconsciente. E eu vou acrescentar e contar aqui no escrito pacto de Lacan. Para o que a consideração, ainda que necessariamente crítica, né, do ensino de Lacan em condição de possibilidade. Muito obrigado. Eu me dei conta 2 dias atrás que, né, eu tenho esse projeto há 9 anos e eu nunca tinha trazido esse tema. Caiu a ficha há 2 dias, a gente, né, se encontrou no almoço, né, ele me propôs o tema, eu achei bárbara a frase, não, vou fazer, quero. E aí eu comecei a me perguntar por quê, né? Então eu falei assim, será que era nomeação, né, diálogos do lacaniano, que já está dito? Será que fala das minhas transferências? Que ele nasceu, a princípio, numa intersecção, né? Então, eram psicanalistas e conversas. Mas aí, ao longo desse percurso de 9 anos, né, você vai vendo o interesse das pessoas que participam, né? Então, ele foi ficando muito teórico, né? As intersecções foram ficando um pouco mais frouxas, né? Apesar delas ainda se manterem, né? E aí eu fiquei me perguntando, né? Eu falei assim, diz das minhas transferências, diz, né, do campo, diz de uma orientação,
diz de uma ética, né? E por que eu nunca, né, trouxe esse tema, né? E aí fui ler o livro, né? Os textos são bárbaros, né? Cada um no seu estilo, cada um no seu tempo, na sua transferência com o tema, no seu percurso, né? Mas assim, para mim, enquanto leitora agora, eu acho que ninguém conseguiu responder essa pergunta. Né? Não sei se era essa a sua intenção ou não. E aí você vê nos textos, né, várias torções, né, vários recursos, né, na tentativa de tentar responder isso, né, o que é ser lacaniano. Né? Quando você lê os textos de cada autor, é muito interessante, né, porque surgem, ao longo da tentativa de tentar responder, várias outras questões. Né? Então, assim, né, e eu me fiz a pergunta, não fui para um texto, né, não fui para uma escrita, eu não consegui responder. Se alguém chegasse para mim e perguntasse o que é ser lacaniano, eu não saberia responder. Eu acho que eu ia ter que parar para pensar e não sei se eu conseguiria dar uma resposta. Né? Então eu acho que... Patrícia, o que é ser lacaniano? Vamos lá, isso. Eu precisaria pensar, eu poderia pensar muito mesmo. Mesmo, sabe, estando na clínica, dando informação, na supervisão, estando no campo, fazendo esse esforço de transmissão. É muito difícil, né, responder esta pergunta. Né? Talvez, né, o não ser seja um pouco mais tranquilo, né, mas também não sei. Né? Bom dia, Sérgio. Eu fui anotando um monte de coisas aqui enquanto eu estava ouvindo vocês falarem. Eu acho que elas fazem um fio. Vamos ver. Então eu vou ler essas anotações, que são ecos, né, como chegou em mim as falas de vocês. Não se enganem, não há desengano, pois terá sido enganado. Obrigada. Quais seriam as invariáveis do campo? Né? Fico pensando assim, será que o mínimo denominador comum, né, um invariável, é interessante? Será que isso é interessante? Algo que não muda? Que não varia? Né? Que não depende? Nunca? Né? Eu acho muito totalitário. No ato dito, Lacan diz explicitamente, literalmente, o sujeito é uma resposta do real. Do real. Não é que tem a ver, não é que aborda, não é que nem a verdade que toca, aborda ou real. Toca não no sentido, né? Porque é objeto indireto, né? Aborda. Não. O sujeito é uma resposta do real. Como cada um se respõe, né, por sua conta. Né? O que é se identificar? O que é estilo? Eu ouço muito uma coisa assim, nossa, gosto muito da transmissão de fulano de tal, tem um estilo bacana, né? E eu fico me perguntando, me irritei muito com esse tipo de fala, Bárbara, durante muito tempo, assim, gosto muito da transmissão de fulano de tal, tem um estilo que tão legal, tão bacana, né? E eu me irritava num sentido assim, tipo, o que essa pessoa está querendo dizer com transmissão? O que essa pessoa está querendo dizer com estilo? O que você quer... E ficava um pouco meio capturada, né? Capturada por isso, num lugar que não me permitia ter interesse pela variação disso, né? Então, quando eu passei a ter interesse por essa fala e perguntar, né? Mas do que você está falando? O que você está falando quando você está dizendo que gosta muito da transmissão? Porque parece, às vezes, e as respostas são interessantíssimas, né, que estilo se confunde com essência. Né?
Como vai tentar definir o que é o estilo de alguém. Como dizer o estilo de alguém sem cair no essencialismo? Né? Isso define. Né? O que é se identificar? O que é estilo? Né? Eu tenho feito essas duas perguntas no óbvio da pergunta: o que você quer? Agora há pouco o Luciano disse: eu identifico não sei o quê. E aí eu me dei conta do uso do verbo como localizar. E me lembrei, Bárbara, da importante contribuição da Lélia Gonzalez, né, usando-se da psicanálise, aquilo que ela faz no campo da sociologia, para fundar uma coisa que é riquíssima na psicanálise brasileira, que é lugar de fala. Assim, pensando nas nossas discussões sobre o sintagma, né? Acho que... Deixa eu ver, tinha mais algumas coisas aqui. Mais para frente. Sobre essa questão da resposta, né? Luciano, você falou uma coisa que eu também fiquei pensando, que essa orientação pode ser interessante, né? A orientação de dissolver o mito. De ter isso, né? Como horizonte, né? E gosto muito dessa ideia de solução, assim. Você terminou sua análise, então agora está bem resolvido. Não, talvez eu esteja um pouco mais dissolvido, ou com condição de me dissolver. Saber responder, Paty, né? Fiquei pensando, né? O que é ser lacaniano é como é que você vai responder a cada momento, como a pergunta o que é o amor. É correlato, né? Assim, não é que é difícil responder, né? É que não para. Tem algo do não cessa. Aí, dependendo do lugar que você está no quadrante, de responder, de não responder, cessa de responder, né? Enfim, acho que era isso que me veio enquanto fui escutando vocês. Obrigada, gente. Todos e todas que estiveram aqui. E no próximo mês de novembro a gente vai aí discutir o livro do Laerte. Estão todos aí convidados e convidadas.